A paz do Senhor, amados ouvintes da Palavra de Deus. Estamos chegando para mais uma mensagem ao vosso coração. E neste momento, queremos como texto base a Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, o verso 16. E dentro dessa proposta do texto, nós queremos ministrar ao seu coração uma palavra que Deus possa falar com você de forma especial. E diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amado ouvinte, amado irmão, e você que está aí na escuta dessa programação tão especial, o texto lido ele é conhecido como o coração da Bíblia. Alguns também colocam esse texto como texto áureo bíblico, de forma que denota uma palavra que é muito utilizada, uma palavra que traz a essência do plano de Deus para a salvação da humanidade. Isso é muito importante, é necessário e que possamos compreender que Jesus, neste texto, ele está apresentando na mensagem a Nicodemos, aquele homem importante, um líder religioso, a estabelecer para ele, ou seja, revelar para ele, a profundidade do amor de Deus. Como é importante o homem compreender que Deus é amor. E nessa bondade do Senhor, ele revela que o homem também precisa ter fé e é necessário crer em Cristo Jesus. Então, estes versos que lemos em João 3,16, nós podemos olhar de uma forma que Deus está estabelecendo um convite universal à salvação. É o reflexo de bondade, de misericórdia do Senhor para a humanidade. Então, você, amado, você, querido irmão, você, nosso ouvinte dessa programação tão especial, também está diante de um grande chamado, uma decisão sua é fundamental na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que pagou com a sua morte de cruz para alcançar a plenitude da bênção na sua vida, revelando o amor de Deus. Então, Jesus, ele vai estar nesse texto lido, explicando para Nicodemos o conceito do novo nascimento, está trazendo a ênfase que a salvação ela não é pelas obras ou por posições social, mas ela é necessária que aconteça, ser gerada pela fé, e a fé no Filho de Deus, que desta maneira você vai alcançar a vida eterna. É um versículo também que vai trazer a resposta divina à condição pecaminosa da humanidade, ou seja, o homem está sempre buscando respostas segundo o seu olhar, segundo o seu coração, mas Deus apresenta através desse texto uma resposta divina à necessidade que o homem precisa compreender, que precisa ser tocado através do Evangelho para que a sua condição caída, pecaminosa, possa ser revertida e verdadeiramente ele possa desfrutar da bondade do amor de Deus. Nicodemos, dentro do contexto a qual está inserido esse esse versículo, ele compreendeu todo o processo da bondade e do amor de Deus. Nós olhando para o aspecto da mensagem do Evangelho que tem que produzir na vida do homem, a gente pode também destacar o seguinte: o amor de Deus é incomparável. O amor de Deus, ele é
pleno. Ele é retratado no verso 16, na parte A, quando então o evangelista João, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Nós também podemos buscar na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, o verso 8, quando diz assim, Paulo falando: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, esses versos da palavra de Deus, esses versículos, eles denotam uma condição, o amor incomparável de Deus. É tremendo o amor de Deus, quando a gente compreende que o amor de Deus é a força motriz de todo o plano da salvação. Se não fosse o amor e a bondade, a misericórdia de Deus, nós não seríamos alcançados, nós não teríamos possibilidade de uma grande promessa de estarmos sendo tocados por esse propósito de Deus. Veja, Deus, ele não se limita a uma nação. Deus, ele não se limita a um grupo, mas Deus procura alcançar toda a humanidade. Então, de tal maneira, esse termo, ele aponta para a intensidade e abrangência deste amor. Isso é maravilhoso. Isso nos mostra também o quanto esse amor de Deus, né, na escolha, lá em Gênesis 2 e 3, na escolha de Abraão. Quando nós olhamos que Deus escolhe Abraão para ser pai de muitas nações, demonstrando que o desejo de Deus ia abençoar todas as famílias da terra. Você já imaginou como você foi alcançado pelo amor de Deus? Um amor tão grande, infinito, imensurável. E quem sabe você também, que ainda não foi tocado pelo Evangelho da salvação, pela palavra de Deus, e você não compreende. Deus te ama, Deus te amou, Deus quer restaurar a tua vida, Deus quer alcançar o teu coração. Então é importante que você entenda, Deus nos ama com um amor incondicional. Isso nos traz a verdade de nós podermos levar, né, para a nossa vida, para a nossa trajetória, a confiança de ter um Deus na sua bondade, no seu amor infinito, de nos trazer a possibilidade de salvar, de redimir e de sustentar nas suas mãos fortes. Então, é muito importante você, amado ouvinte, compreender, né, essa necessidade de conhecer o amor de Deus. Faz a diferença, faz todo um projeto de Deus, o Todo-Poderoso, alcançar a sua vida e se revelar de maneira especial. A gente também tem que entender que dentro do versículo lido na parte B, né, de João 3,16, a gente vai olhar o seguinte, que Deus deu o seu Filho unigênito. Olha só, o sacrifício supremo de Cristo. Ele se colocou à disposição do Pai para que eu e você pudéssemos ser alcançados, revelando dessa forma o amor glorioso, o amor divino. Isaías 53:5, o texto vai dizer assim, ó, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso aponta para o sacrifício supremo de Cristo. Algo que é fundamental no processo do entendimento do grande amor de Deus para com a humanidade. Ele sacrificou o seu Filho. Ele doou o Filho para que eu e você pudéssemos ser alcançados. É a demonstração máxima do amor de Deus, né? Ele é o Filho unigênito. Quem é ele? Jesus, o Cristo.
Ou seja, dentro dessa forma, né, na sua natureza divina, na sua missão espetacular para alcançar a humanidade, ele, Jesus, encarnou e a sua morte, né, trouxe, né, a redenção para todo aquele que crê. Então é importante que você, amado e querido irmão, possa compreender que Jesus foi entregue na cruz do Calvário, aonde dentro desse projeto glorioso de Deus culminou-se todo um processo de morte, ressurreição, e assim cumpriu-se as profecias messiânicas, né? Onde provou que ele, Jesus, o Cordeiro de Deus, realmente tira todo o pecado do mundo. Eu fui alcançado. Você provavelmente foi alcançado. E quantos serão alcançados pelo glorioso projeto de Deus na cruz do Calvário, doando o Filho, o único Filho, o Filho de Deus, para revelar o grande amor, o grande cuidado que Deus tem para com a humanidade. Então, veja, é importante que nós reconheçamos que a salvação é um dom imerecido. Não é nada pelo teu mérito, não é nada por acaso, não. Deus pensou para você ser alcançado um projeto muito glorioso. E esse sacrifício do Filho, ele nos desafia a viver uma vida de santidade. Ele nos desafia a estar verdadeiramente rejeitando o pecado, renunciando, e outra, nos dando a vontade e o desejo de estar proclamando a mensagem da cruz. Porque uma vez que você foi alcançado e a palavra de Deus entrou no seu coração, você tem que entender que muda a sua história. Novidade de vida acontece na tua caminhada. Você não é mais aquele homem preso, né, debaixo do jugo do pecado, mas você agora é transformado, você é alcançado pelo poder de Deus, pelo sacrifício vicário e o amor de Deus revelado na sua vida através da morte e ressurreição do Cristo, faz com que você tenha o desejo de anunciar também, de proclamar as boas novas de salvação, a mensagem da cruz. E é importante que haja uma resposta humana à graça divina. O que seria isso? A resposta humana que nós precisamos estar dando diante da graça divina está no verso 16, parte C, quando a gente lê o seguinte: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Romanos 10, 9, Paulo ainda afirma: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então veja como é interessante que o homem possa compreender que o Evangelho, a mensagem da cruz, as boas novas de salvação que Deus propiciou ao coração do homem, precisa agora de uma contraparte, ou seja, o homem precisa dar uma resposta à graça, à bondade e à misericórdia de Deus. E que é essa resposta? Paulo fala: se confessar com a tua boca ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, se isso você fizer, você será salvo. É simples. É confessar, é reconhecer o amor, é reconhecer a bondade, é saber que a salvação é uma oferta de Deus universal, mas que exige uma resposta pessoal. Ou seja, eu não posso ser salvo se eu não quiser. Se eu simplesmente ignorar a mensagem do Evangelho e rejeitá-la, eu não serei salvo. Mas quando eu compreendo que Deus me oferta de uma forma gratuita
a salvação, eu entendendo que isso é totalmente pessoal, ou seja, parte de mim, e eu crendo em Cristo, confiando, vendo o seu sacrifício e o aceitando, então, verdadeiramente, isso me leva a eu me arrepender. Me arrepender totalmente e renunciar ao pecado. Renunciar toda uma vida que outrora estava fora de um propósito de Deus para servi-lo, segui-lo e confiar nele. Então, quando eu compreendo que o amor de Deus é para me alcançar, eu verdadeiramente me coloco à disposição de responder. Eu quero Deus, eu quero Cristo, eu quero mudança, eu quero trocar essa condição de julgo, de pecado que eu estava aprisionado, subjugado, eu quero viver na liberdade, do amor, da graça e da bondade de Deus. Então, isso é possível. É tão possível que nós temos um exemplo bíblico de um homem religioso, um homem importante, que perseguiu muito o evangelho. Estou falando dele, Saulo. Saulo de Tarso. Este homem teve um encontro com Deus. Você vai encontrar isso lá em Atos 9, do 1 ao 18. Todo ali o texto vai explicar o momento quando verdadeiramente aquele homem tem um encontro com Deus. E essa condição de ter um encontro com Deus mudou a história da vida de Saulo. Passa agora a ele ser chamado de Paulo. Paulo, o apóstolo. Paulo, aquele que proclamou a mensagem. Paulo, um homem cheio de fé em Cristo. E esse foi transformado e muitos corações foram alcançados através da vida de Paulo, o grande apóstolo que nos trouxe também, nos deixou uma série de cartas de ensinamento falando a respeito de Jesus. Tudo isso foi possível porque Jesus marcou um encontro com Paulo. Na estrada de Damasco, naquela jornada, um homem com intenções, com intentos de fechar as portas do Evangelho, Jesus marcou encontro com ele e disse: Paulo, Paulo, por que me persegues? E agora, a pergunta é: e você? Já teve um encontro com Cristo? Deus, na pessoa do Filho amado Jesus, quer ter um encontro contigo. Mas a resposta a essa condição vai partir do seu coração. Deus não força, Deus não invade, mas Deus se coloca à disposição para todo aquele que abrir o coração, dando a ele a oportunidade de se apresentar, mudar a tua história, mudar a tua situação. Então, neste momento, eu quero perguntar para você, você que ainda não teve um encontro com Jesus, gostaria de receber a mensagem do Senhor, gostaria de receber Jesus no coração, gostaria de ser alcançado pela gloriosa mensagem da cruz, o amor do Deus Todo-Poderoso, que não tem como medir, não tem como estar confundindo o coração do homem. Então, você precisa de Deus. Deus quer abençoar. Então, veja, é importante quando nós olhamos para o texto sagrado e podemos entender que o amor de Deus é uma oferta de salvação a toda a humanidade, todo aquele que crê, que não venha perecer, mas tenha a oportunidade de vida eterna em Cristo Jesus. É isso que eu gostaria de estar orando por você. Se você quer decidir neste momento para Cristo, eu vou orar com você e você vai ter paz, você vai ter perdão e você vai ter o seu nome escrito no livro da vida. Pai, em nome de Jesus, nós cremos no poder da Tua palavra e nesse momento tão especial, Senhor, nós queremos pedir pela vida do nosso amado ouvinte,
desta pessoa que está sendo alcançada pela tua palavra, que tu venha de encontro, que tu venha transformar essa vida e que tu possa escrever seu nome no livro da vida, dando a ele paz, alegria e verdadeiramente confirmando a salvação. Pai, em nome de Jesus eu te peço a bênção para todos sempre. Amém e amém.